vocês têm a coragem de falar que o Jojo Parte 3 é chato? Essa vai ser o meu relato, a minha experiência reassistindo Jojo depois de muitos anos. Eu acho que eu assisti perto do lançamento, mas agora eu tô reassistindo com olhos de adulta, depois de ler o mangá também. Enfim, tenho muitas questões pra falar de Jojo Parte 3. Eu sou a Naomi, aqui na descrição vocês encontram as minhas redes sociais. No comentário fixado também tem o meu link do LivePix pra vocês darem um apoio aqui pro canal. Se vocês mandarem também, estou inaugurando aqui essa modalidade. Mandando aqui a mensagem no LivePix, vocês conseguem escrever um recadinho, e aí os recadinhos que vocês forem mandando eu vou lendo aqui nos vídeos. Não sei quando, porque enfim, inaugurei literalmente nesse vídeo, então assim, pode ser que demore alguns vídeos, porque eu tenho alguns aí na gaveta guardados. Enfim, antes de tudo, vamos contextualizar um pouco sobre Jojo Parte 3 e sobre Jojo no geral. O anime em si de Jojo, ele é produzido pela David Production. A David Production pegou, né, essa adaptação de Jojo desde a parte 1 e acho que vai continuar até o final, praticamente, porque eles pegaram bem a mãe e o jeito de adaptar Jojo. A parte 3 em específico é de 2014 e essa é a segunda animação de Jojo. Teve uma animação de Jojo que é meio amaldiçoada lá dos anos 90 e eu falei dela aqui no meu vídeo de animes que são remake. Eu conto mais dessa versão aí que nem adaptou a história inteira, os personagens são tipo super bizarros, o Jotaro tá super esquisito, enfim. Anos 90, as adaptações malucas. E essa versão nova da David, né, que é de 2014, tem 48 episódios, pelo menos essa parte aí do Stardust Crusaders, que é a parte 3, que eu acho que é uma das mais longas, tanto em episódio quanto no mangá também. O mangá em si foi publicado na Shonen Jump, né, de 89 a 92, e o autor, obviamente, né, Hirohiko Araki, te amamos muito. E atualmente Jojo mudou de revista, né, agora tá na Young Jump, eu acho, mas é uma revista com demografia sem nem, então na teoria Jojo não mudou de demografia, né, porque ele continua ainda com o mesmo jeitão, mas mudou só a revista ali que ele é publicado. Essa parte 3 a gente chama de Stardust Crusaders, né, então todas as partes de Jojo vão ter um nome específico lá. Aí tem a parte 1, Phantom Blood, a parte 2, Battle Tendency, e agora a parte 3, que é Stardust Crusaders. Essa parte 3, ela é uma das partes mais famosas de Jojo. Eu acredito que junto com agora a parte 7 também, que teve bastante repercussão, principalmente na internet, mas na época que ela foi publicada lá no final dos anos 80, foi a obra que... A obra não, né? Acho que o arco, o jeito mais correto de falar, que fez Jojo estourar, porque naquela época estavam lançando muitas obras que elas eram shonen, na Shonen Jump, obviamente, mas elas tinham muitos arcos de batalha, muitos arcos de torneio, era uma coisa muito normal ali, uma coisa muito comum, porque Dragon Ball tava finalizando a publicação e tava começando a publicação de Yu Yu Hakusho também, então eram obras shonen que tinha aquela fórmula ali muito bem específica. Só que o Araki, ele não curtia muito isso, então ele quis trazer essa mudança de narrativa mesmo, né? Quis contar essa história dele de outra forma, mesmo tendo coisas ali bem específicas de shonen, né, de mangá de Battle Shonen. E nessa parte 3, eu acho que um dos pontos mais interessantes é a introdução dos stands, porque o Araki, ele meio que pega toda essa coisa de lógica, de lore, de não sei o que, e ele fala, foda-se, não vou fazer do jeito que eu quero. Ele tinha feito o Ramon na parte 1 e na parte 2, e na parte 3 ele falou o quê? Foda-se, vou criar os stands, vou criar espíritos, não quis nem saber, não quis explicar muito o porquê, porque Jojo não tem muito essa lógica muito específica, igual tem, sei lá, Naruto, por exemplo. Naruto tem uma lore bem específica, com várias regras de uso do jutsu e tal. Mano, Jojo, foda-se a lógica. O bagulho aqui é tudo ser muito bizarro, muito maluco. E por isso que eu amo Jojo. Por isso que eu amo essa parte 3, porque as aventuras, elas vão ficando cada vez mais bizarras. Outra curiosidade dessa parte 3 também é que ela foi o primeiro arco de Jojo que rompeu um pouco a bolha ali do Japão. Jojo tinha uma fama no Japão, sempre teve, né? Tipo, uma constante lá. Só que até a parte 3 era uma coisa bem nichada. E tudo bem que naquela época não tinha internet, então as coisas dificultavam um pouco. Mas na parte 3 foi quando veio pro ocidente, tanto nesse anime aí amaldiçoado, quanto começou a publicação nos Estados Unidos também de Jojo. Enfim, as coisas começaram a se expandir bastante pra essa franquia. Vamos agora trazer uma introdução da história, e aí eu vou contando mais ou menos a história e vou trazendo os pontos aqui de coisas que eu fui pensando ali durante essa reassistida. Jojo parte 3 começa com o Jotaro, né, que é o neto, bisneto, da família de All Star. Começa na prisão, porque ele tá com um espírito amaldiçoado, né? Que aí a gente é introduzido ao stand, porque no começo ele não entende o que são os stands, ele não entende por que ele tá daquele jeito. E aí chega o vô dele, né? Que é o Joseph Joestar, que é o protagonista da parte 2, e que começa a explicar pra ele, aí que eles se tocam de que, putz, agora temos um novo tipo de poder pra lidar. Então o Ramon e tudo aquilo que era usado lá na parte 1 e 2 continua
mas agora o brilho mesmo vão ser os stands, porque isso que vai dar a graça ali das batalhas e vai ser muito baseado nos stands que os conflitos ali da parte 3 vão se desenrolar. Não só da parte 3, mas da parte 3 pra frente. E com o despertar desses stands, a mãe do Jotaro também começa a despertar, porque ela também como ela é filha do Joseph, tá tudo ali na família Joestar, todos eles ali tem essa ligação meio cósmica ali de uso dos stands e do Ramon. E a mãe dele também desperta, mas o stand ele vem como um espírito que reflete muito a sua alma de guerreiro e tal. E se você não tem essa alma de guerreiro, meio que o stand se volta contra você, vira um negócio meio autoimune. E é isso que acontece com a mãe do Jotaro. Eles vão tentar salvar a mãe dele, derrotando o Dio, que tá lá no deserto, e ele meio que reviveu. Aí depois eu faço um parênteses gigante pro Dio no final da história. Gente, eu escrevi 3 páginas de coisas. Olha aqui, tudo escrito sobre Jojo parte 3. Basicamente ele é o vilão que volta, né, da parte 1 agora pra parte 3. E isso também foi um ponto genial, porque trouxe de volta esse vilão que é tão icônico e não tem jeito, ele é o melhor vilão de Jojo. E pra mim, ele sempre tem que voltar de alguma forma, e ele tá interferindo na vida da família Joestar desde sempre. E agora ele volta muito com essa sede de vingança, né? Ele até tem aquela coisa do vampirismo ainda, mas agora não é tão importante, porque o grande mistério X da questão vai ser descobrir o stand do Dio, né? Mais pra frente, quando eles vão avançando na história, chegar até ele, derrotar ele, pra conseguir cancelar a maldição lá da mãe do Jotaro. E aí a parte 3 vai entrar num ponto que eu acho muito legal, que é essa coisa de road movie. Os road movies, eles são esses filmes de estrada em que o final dessa jornada deles não é nem tão importante. O mais importante é a jornada em si. É muito essa jornada de construção, de lugares que eles vão passando, advências que eles vão tendo até chegar ali o objetivo final. E quando eles chegam no objetivo final, normalmente nesses road movies, o objetivo final nem é muito o X da questão. O X da questão é muito esses pequenos momentos que eles foram vivendo ali durante a viagem. Alguns filmes muito legais de road movie é Pequena Miss Sunshine, que são vários conflitos ali naquela família que vai acontecendo até chegarem no objetivo lá, que é o concurso de Miss, né, da menininha. Tem Thelma e Louise também, Priscila, Princesa do Deserto, acho que brasileiro, sei lá, Central do Brasil, Carga Pesada também, tipo um negócio meio de caminhoneiro, sabe? E normalmente essas coisas de road movie, o veículo também é um personagem importante, né, nessas histórias. Só que em Jojo Parte 3 não tem um veículo em específico, porque eles vão viajar até o Egito de diversas formas. Eles vão por barcos, eles vão por avião, depois eles vão a pé, muitas horas eles vão a pé. Enfim, é uma loucura. E uma coisa importante nos road movies é que sempre tem um momento de virada de chave, que eles percebem que não tem mais volta. É só pra frente e terminar a jornada. Então, Thelma e Louise, basicamente, elas são duas amigas que elas vão viajando pra tentar se descobrir, né, e fortalecer a amizade delas. Mas em um certo momento, eu não lembro se é a Thelma ou se é a Louise, mas eu acho que a Louise atira num cara que tá tentando agredir a Thelma. E aí, durante a viagem, aquilo lá causa um caos, porque elas fogem da cena do crime, não podem deixar que a polícia descubra elas, e a partir daquele momento não tem mais volta. Em Jojo Parte 3, isso acontece lá no Japão ainda. Quando o Jotaro percebe que o Dio realmente é uma ameaça e que tudo aquilo ali tá acontecendo com ele, com a família dele, e ele vê a mãe dele naquela situação, ele percebe, eu vou ter que fazer, vou ter que tomar uma atitude com relação a isso. E o Jotaro tem uma relação bem difícil, assim, com a mãe dele. Ela é muito amorosa, né? Ela protege muito ele, e ele não gosta muito desse grude dela, só que ele começa a ficar meio ressentido quando ele percebe que ela tá em perigo, né? Então, a partir daquilo, acende um negócio nele que ele fala, caramba, agora vou virar um homem, né? Porque ele é só um adolescente, marrento lá, rico, né? Porque a família de Joestar é toda rica, enfim. E isso acontece também com outros personagens, né? O Kakyoin também acontece isso, porque ele se sente culpado ali com algumas coisas. Com o Polnareff, gente, o arco do Polnareff, eu acho que esse é o melhor arco ali de Jojo Parte 3, porque ele tem muitos momentos de arrependimento e ele volta e ele fortalece a amizade com eles. Nossa, Polnareff rouba a cena, é o melhor personagem. Mas a gente já fala dos personagens específicos. E um dos pontos legais dessa viagem maluca deles aí, além do objetivo em comum que todos eles têm, eles também vão fortalecer a amizade deles. Então, é legal você acompanhar esse grupinho, como eles vão se ajudando nesse percurso. Porque inicialmente o Kakyoin e o Jotaro, eles nem se gostam muito, mas eles vão ficando tão amigos ali durante a convivência. E isso é muito legal. Essa é a parte mais legal, porque dá aquela sensação de família mesmo, sabe? De você estar acompanhando esses queridinhos. E cada um deles tem um jeito tão diferente, eles têm personalidades tão diferentes. E é incrível como
tudo ali une e forma uma mistureba, uma maionese ali que fica ótima. Inclusive tem até o cachorro, até o Iggy é maravilhoso, sabe? E nessa viagem deles, o mais maluco é que tudo pode ser um stand, porque o stand ele vai se manifestando, né, em várias coisas. Isso foi uma coisa muito legal que o Araki criou, que é bem diferente do Ramon, que era uma coisa meio, sei lá, uma força meio da natureza, assim, e tal. Só que o stand não, é um negócio mais espiritual, mais interno e que traz consequências diretas, né? Então, se o stand se machuca, você se machuca e tudo pode se materializar como stand, tipo, qualquer coisa, né? Tanto que várias coisas que eles vão usando ali na viagem são stands. Uma das primeiras aventuras deles, que eu acho que é uma das mais legais, que é a do barco, né? Eles entram lá num barco, tipo, num navio de carga pra fazer a viagem lá de um país pro outro. Só que lá dentro daquele barco tem coisas tão esquisitas que estão acontecendo e aí na hora que eles vão ver, o barco inteiro é um stand. E aí eles têm que lutar contra um macaco lá, que é o cara que tá controlando... O cara não, né? A entidade ali que tá controlando o stand. Não tem como não ficar mais maluco que, tipo assim, é um macaco que usa um espírito pra lutar contra eles. Só o Araki. Agora falando um pouco dos personagens em si, né? Que aqui eles têm personalidades muito diferentes, mas... Ai, gente, eu tenho que falar de cada um deles, que eles são maravilhosos. O Jotaro, toda vez que eu sempre falava, qual é o meu Jojo favorito? Sempre falei o Jotaro. Só que durante a história, o Polnareff é muito maravilhoso. Não tem como. Eu cascava o bico com o Polnareff em vários momentos. Ele é o que mais tem personalidade. O enredo dele é muito foda. E ele tá indo nessa busca por vingança, né? Ele tá tão fissurado nessa coisa da vingança que quando ele se vinga do cara mesmo, que é no meio da história ali, ele fica... É só isso. Tipo, no fim, essa vingança dele não serviu pra nada, porque não ia trazer a irmã dele de volta, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, mas, e aí? Ele já tava lá no meio do caminho, ali foi a virada de chave dele, agora, filho, não tem mais volta, agora ele vai com os caras lá até o deserto pra encontrar o Dio. E sem contar que as aventuras do Polnareff são muito bizarras, também tem aquela lá que ele vira uma criança, que é um dos arcos mais amaldiçoados, mais bizarros de todos. Tipo, uma coisa ali daquele humor japonês que eu fico, ai, gente. Não é nem que eu não gosto desse arco, me dá vergonha alheia. Mas eu gosto porque é tão bizarro que chega a ser engraçado. Não sei explicar, é tão bizarro que você fala, gente, não acredito que o Araki fez um negócio desse. Aí o outro personagem também. Eu acho até que o Joseph, que ele é o protagonista da parte 2, né? Nessa parte 3, ele é mais engraçado e tem mais estilo, né? Mais personalidade na parte 2. Mas nessa parte 3, ele tá sensacional também. Ele rouba muito a cena. Ele é um dos personagens que traz mais alívio cômico ali em vários momentos, porque ele já era engraçado na parte 2, mas na parte 3, ele é um velho, ele sabe das coisas, ele tá tão mais experiente, sabe? E mesmo assim ele continua engraçado, continua companheiro. Assim, se for colocar entre os top Jojos, o Joseph com certeza é o melhor Jojo. Não tem como. Mas o meu favorito vai continuar sendo o Jotaro. Tem o Kakyoin, que era rivalzinho do Jotaro, tudo. E aí ele acaba embarcando também nessa aventura aí, muito por culpa, né? Porque ele teve o corpo dele dominado pelo Dio em certo ponto. Ah, e um ponto importante do Kakyoin é que ele é o que tem a personalidade, junto com o Avidol, que é o próximo que eu vou falar, mais branda. Ele é mais manso, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é muito bonito também. Ele é bem diferente, assim, da personalidade do Polnareff, por exemplo. E tem o Avidol também, que traz essa calma ali pro grupo, sabe? E essa sensação de sabedoria também. Eu acho que esse é o ponto. Ele é muito cauteloso, então ele vem trazendo ali um contraponto, principalmente do Polnareff, do Jotaro e do Joseph, que são caóticos, os três são simplesmente caóticos. Vem esses dois personagens pra trazer jogar eles um pouco pra baixo e pra trazer essa calmaria, né? Eles trazem outras abordagens ali nos problemas que eles passam. Ah, esqueci do Iggy, né? O cachorrinho. E o Iggy também, que ele entra depois da história. E quem diz que cachorro não pode ter stand, né? Bom, se o orangotango tem stand... É engraçado, porque no começo o Iggy te irrita muito. Mas depois ele vai virando companheiro ali dos meninos e você vai criando aquela... Ai, meu Deus, esse cachorro, que saco, tô gostando do Iggy. E essa parte de Jojo, assim como várias outras, né? Mas tirando a parte 6, é uma das que mais tem personagens masculinos. Assim, literalmente só tem homem a história inteira. Eu não entendo como o Jojo tem tanto fã homem brucutu na internet. Porque é literalmente um monte de homem gostoso lutando com espírito. Pra mim, resuma Jojo em uma frase: homens gostosos lutando com espíritos em uma aventura muito maluca atrás de vampiro que está no meio do deserto. Esse é o resumo da parte 3 de Jojo. Now the world don't move.
Um outro ponto também interessante de Jojo são as cartas de tarô, né? O Araki, ele bebe de tanta referência, vai jogando lá na história e vai dando certo. Como ele faz isso, não sei. Ele é um gênio, ele é mangaka, eu só tô aqui pra analisar as coisas, porque ele é maravilhoso. A maioria dos stands aqui da parte 3 são todos baseados em cartas do tarô. Então cada um deles vai representar uma carta do tarô, só que depois isso muda porque alguns vão representar deuses egípcios. E se você gosta assim de referências de coisa, gente, Jojo é lotado. Tem tudo, tem referência de alguma coisa na cultura pop, na música, em algum lugar. Outro ponto, né, que continua também, né, desde as outras partes e tudo em Jojo, é os stands, né, e os personagens com nomes de músicas, de cantores, de atores, principalmente americanos. Tem muito nome em inglês e tal, mas muito porque é muito referência dessas coisas aí que o Araki pira, né, ainda. E com isso, tem muitos vilões essa história, né, porque cada vez que eles vão entrando em uma aventura nova ali, vão gerando mini arcos. E esses mini arcos vão sendo pequenos vilões que eles vão lutando contra. A maioria deles são enviados pelo Dio pra ir atrasando essa chegada deles até o Egito, que funciona, né, de certa forma. Mas eles vão tendo aventuras ali bem bizarras e bem esquisitas. E esse ritmo, né, de como essa história vai sendo construída ali, deles enfrentando esses arcos, é muito legal, porque eles vão tendo pequenos arcos em cada um dos países. Então, cada país que eles vão passando, se eu não me engano, eles vão passando por Japão, China, Singapura, Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Egito. Cada país desses que eles vão passando, eles vão conhecendo pessoas ali e usuários de stands diferentes que vão usando técnicas diferentes com base ali na cultura de cada país. Isso é muito foda. Tudo bem que tem umas coisas ali que o Araki coloca, principalmente da Índia, Paquistão, que são bem estereotipadas e que chega a ser até um pouco pejorativo, né? Dessa visão japonesa com relação a essa cultura árabe. Árabe não, né? Com essa cultura indiana principalmente. Mas ainda assim, é legal o jeito que ele mostra, né? E como ele pega essas referências e aplica isso visualmente ali na história. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada inimigo, né? Que eles vão enfrentando, porque enfim, gente, eles enfrentam muita gente. Mas eu vou trazer aqui os meus favoritos, né? Os arcos que eu mais lembro que são os mais legais. Tem um arco do bebê, que é aquele dos sonhos e dos pesadelos. É um bebezinho que eles têm que levar, que ele tá passando mal. Quando eles vão ver o bebê, é um usuário de stand e é um stand que prende eles nos sonhos. E aí o Kakyoin é o primeiro a ficar aprisionado. E ele tenta, né, mandar um recado ali pro pessoal, fazendo cortes no braço dele, né, pra meio que passar esse recado, porque quando ele acorda ele não lembra de nada do que aconteceu. Eu odeio que passa muita moto na minha rua, juro por Deus. Tem o arco do gênio da lâmpada, que é o arco do Polnareff, se eu não me engano. É aquela coisa, né, do gênio que vai fazer o seu desejo, mas ele distorce completamente tudo que você falou e no fim o seu desejo ali vira uma realização super esquisita e conturbada. Ele, nesse arco do gênio, ele meio que tenta pedir que a irmã dele retorne dos mortos e depois que o gênio realiza, vira uma coisa bizarra, a irmã dele não é nada com nada e no fim ele acaba tendo, né, aquele momento dele de resolução com relação a esse trauma que ele tem. Foi tão traumático que ele falou, não, agora chega, a partir de agora esse assunto encerrou e aí o Polnareff é um novo homem a partir daquilo e aí ele realmente fecha esse ciclo dele de sofrimento da morte da irmã. Tem o do stand do sol também, que é um que eles estão no deserto e aí o sol tá muito quente, aí na hora que eles vão ver 8 horas da noite o sol tá lá aceso. E tem alguns que eles vão enfrentando lá no próprio deserto mesmo, que é muito legal. E pra mim o mais legal é aquele quando eles já estão lá no Cairo, que é o dos apostadores, dos irmãos apostadores, né? Porque Jojo, ele traz uma coisa que assim, você pode resolver as coisas na porrada? Pode. Mas por que você não resolve isso da forma mais criativa possível? E nesse caso é o quê? Uma partida de pôquer. E aí com o outro irmão, eu não sei se é com o outro irmão ou se é com o outro amigo deles lá, vai ser uma partida de videogame que o Kakyoin vai jogar. E fazendo poses gulosas também. Isso em todas as batalhas de hoje precisa ter. Quando eles chegam finalmente lá no deserto, no deserto não, né? No Cairo, lá no Egito, eles vão ao encontro do Dio. E lembrando, né, que o Dio voltou dos mortos porque ele meio que pegou o corpo do Jonathan Joestar e costurou a cabeça dele ali, né? Então ele tem o corpo de um Joestar com coisa do vampirismo ali dele na cabeça. Ai, gente, uma maluquice só. Vou falar o quê, gente? O nome da obra é Jojo's Bizarre Adventure. E aí eu tenho que falar que o Dio, acho que é um dos meus vilões favoritos. E antes, eu ficava assim, não, porque o Jotaro é o meu personagem favorito. E meu personagem favorito é o Dio, gente. Não tem gente, o Dio é falado canonicamente na história que ele é um homem sensual. E eu já estou convencida disso. Ele não precisou aparecer 2 vezes na minha frente de novo pra eu ter certeza disso. Ainda mais que agora no Nosferatu, tudo, o vampirismo tá meio em alta também. Eu falei, gente, é isso, vampirismo é sensualidade. E é isso que o Dio é. Sem contar que em japonês, essa parte 3 eu assisti dublado totalmente em português. Mas, quando aparecia o Dio, eu mudava pra japonês, porque eu queria ouvir a voz do dublador
do Dio em japonês, que é o mesmo dublador do Toad Fushiguro de Jujutsu Kaisen, que vocês sabem que eu sou maluca no Toad. Mas em português, quem dubla é o Francisco Júnior, que é o mesmo dublador do Sukuna. Tipo assim, é só voz deliciosa pra esse homem, não tem como. E muito durante a história fica muito essa dúvida, né? Qual que é o stand do Dio? Qual que é o stand do Dio e tal? Até que tem um momento que o Kakyoin tem uma luta lá com o Dio, né? Ele encontra mesmo com o Dio, e aí ele descobre que aí vai ser o momento que o Kakyoin, infelizmente, vai de submarino, né? Vai de arrasta pra cima, e ele descobre o stand do Dio, que o stand do Dio é o The World. Gente, quando ele fala aquilo em japonês, nossa, muito foda, muito foda. O uso do stand dele é muito foda, né? Que é isso dele paralisar o tempo por pequenos segundos e aí ele faz o que ele quer, né? Só que aí, qual que é o X da questão, né? Qual que é a jogada? Quando eles encontram o Dio, eles vão enfrentando o Dio ali em pequenos momentos, né? Então, o Kakyoin se sacrifica, tem aquele primeiro enfrentamento, aí vem o Joseph, aí o Joseph vai de arrasta pra cima. O Avidon já virou camisa de saudade, também é mocota, e o Polnareff quase também foi de arrasta pra cima. Só que aí, o último a enfrentar o Dio, quem que é? O Jotaro Kujo, né? O The Biggest, o verdadeiro protagonista dessa história. Ele percebe que o stand dele, o Star Platinum, também consegue paralisar o tempo, só que em menos segundos do que o Dio. E aí eles vão ficando nessa guerra, de um paralisa, o outro paralisa, sabe? Eles vão fazendo essa disputa, até que chega um ponto que o Dio, ele fica exausto já. O Jotaro consegue vencer ele lá no finalzinho, né? Tipo assim, com muito esforço, depois de todo mundo ter ido de arrasta pra cima, e mais uma vez o Dio amargando a derrota de perder pra um Joestar. E aí no fim, né, assim, depois de muitos casos, assim, de mortes terríveis que vão acontecendo ali no final, algumas são resgatadas, né? Então, o Jotaro consegue dar um jeito ali de salvar o avô dele, e o Polnareff também acaba ficando bem. O Avidon virou camisa de saudade, e o Kakyoin também virou camisa de saudade. E essa morte do Kakyoin eu nunca vou perdoar. E o arco de derrota do Dio até que é simples. Você lembra que eu falei que o Road Movie, o importante desse estilo de narrativa é a jornada, não é muita resolução do final. Porque no final, por ser essa história de shonen, battle shonen, ia ser muito frustrante se a gente tivesse ficado, depois de tantas aventuras, depois de ter sido um arco tão maçante, com tantos inimigos desses meninos ter sofrido mais que a Juliette no Big Brother 2021, ainda chegar no final e ser derrotado. Não ia fazer sentido nenhum. Claro, o problema foi que tiveram baixos ali, né, no timinho deles, mas deu tudo certo. Então, quando termina o arco do Dio, que são 4 episódios, e no mangá também é bem rapidinho, dá aquela sensação de, putz, dever cumprido, vamos voltar pra casa. E aí tem até aquele momento junto, assim, tipo, eles se uniram pra aquela jornada em específico, pra aquele problema que eles tinham, só que aí depois que aquilo acabou e aquilo teve aquela conclusão, cada um vai seguir o seu rumo. O Polnareff volta pra França, o Jotaro vai voltar pro Japão, o Joseph vai resolver lá as pendências dele, né? Cada um vai seguir o seu rumo, porque o que fortaleceu a amizade deles foi aquela viagem. Então agora, que já não tem mais aquela viagem, não tem mais motivo pra eles estarem tão grudados assim o tempo todo. Então cada um vai seguir, e essa jornada que eles tiveram fica guardada ali no coração e na memória deles. E isso é tão legal, gente, é tão bonito. No final eu tava assim, eu já chorando, já falei, ai, meus filhos, vocês são maravilhosos, eu amo vocês mais que tudo. E aí dá essa sensação de amizade, de família, sabe? Ai, gente, Jojo Parte 3, sinceramente, é maravilhoso, assim, o processo é incrível, e acho que isso foi o mais legal, assim, porque você acompanhando essa jornada deles, ai, é muito legal. Ai, eu fiquei muito feliz de reassistir Jojo Parte 3, porque é a parte que eu mais gosto de Jojo. Tudo bem que eu ainda não li a parte 7 e Still Around. Depois, se eu ler e eu achar melhor que a parte 3, teremos um problema, porque eu tenho ciúmes da parte 3. Mas é isso. Me falem aí nos comentários o que vocês acham de Jojo Parte 3. Se vocês querem mais uma análise das outras partes de Jojo, vai ficar uma loucura, né? Porque aí eu tô fazendo a parte 3 primeiro, aí já a pessoa volta pra parte 1, parte 2, depois eu volto pra parte 4. Tipo assim, nada vai fazer sentido direito. Mas vai ficar ótimo. Não se esqueçam de acessar aqui o Live Pix, que tá no comentário fixado. Me enviem mensagens aí o que vocês acharam, né? Ou sugestões de vídeo que vocês queiram, que eu trago aqui nos próximos vídeos, tá bom? Beijos!